Olá, tudo bem? Eu sou Luciana, sou nutricionista e hoje eu quero entrar com você no mundo do autismo. Vou conversar com a Núbia, que é a mãe do João, de 8 anos, que é autista, e também a mãe da Ana Lídia, que tem 7 anos e não é autista. Eu convivi um tempo com o João, que ele foi meu paciente, e eu queria trazer a Núbia aqui para conversar um pouquinho com vocês, porque eu via o esforço que ela fazia com o João e tudo, principalmente em relação à seletividade alimentar. Mas hoje eu vou conversar um pouquinho além da seletividade alimentar, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho com a Núbia? Então fica comigo. Bom, deixa eu ler para vocês primeiro a definição que eu achei de autismo. Autismo é a polarização privilegiada do mundo dos pensamentos, das representações e sentimentos pessoais, com perda, em maior ou menor grau, da relação com os dados e as exigências do mundo circundante. Ou seja, a gente já tem essa noção de que o autista tem o seu mundo próprio. Então, é justamente essa a definição, com termos técnicos. Seu nome, por definição, é transtorno do espectro do autismo ou transtorno do espectro autista. Uns falam do autismo, outros falam do autista. E para resumir aquela definição inicial que eu dei, o autismo é um transtorno neurológico que se caracteriza por comprometimento da interação social, da comunicação verbal ou não verbal e do comportamento restrito e repetitivo. A repetição faz parte do autismo, né? Tanto é que é um dos aspectos que a gente normalmente fica desconfiada. O diagnóstico do autismo ainda é muito tardio e muito complicado. Por que isso acontece? Porque muitas crianças autistas, elas atingem os níveis de desenvolvimento, os graus de desenvolvimento certinhos. E só vai ter algum atraso depois. Então, por isso que às vezes é difícil ter esse diagnóstico precoce do autismo. Bom, Núbia, primeiramente é um prazer ter você aqui comigo, né? No nosso canal, um bate-papo de mãe. Em relação ao João, em relação ao autismo dele, o que fez com que você desconfiasse que ele talvez fosse autista? Depois de uma confirmação do diagnóstico dele, qual foi a sua primeira reação? Foi negação, aceitação, tudo bem, vai ficar tudo certo? Ou não, você ficou meio revoltada, negando, não, na verdade? Como é que você se sentiu? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Olá, quero dizer que é um prazer estar aqui hoje fazendo essa live com a doutora Luciana. Tudo bem, doutora Luciana? Obrigada pelo convite. Bom, respondendo a primeira pergunta, eu nunca tinha ouvido falar sobre o autismo. E o João foi diagnosticado com autismo com 2 anos de idade, mas quem percebeu a diferença no comportamento dele foi minha irmã caçula, minha irmã mais nova, que já tinha uma amiga que tinha um filho autismo e ela, quando ia na minha casa, ela começava a observar o comportamento do João e fazer as comparações. E ela me sinalizou. A partir dessa sinalização, eu andei verificando o que era autismo. E comecei a observar o comportamento dele em relação à irmã dele. Eu vi que tinha uma diferença. A Ana era bem mais nova, mas fazia muitas coisas que ele, né? Muitas coisas a mais do que ele. E aí, nisso, eu ainda esperei 6 meses, levei ele ao médico. E aí a doutora neurologista diagnosticou o João com 2 anos de idade, autista. E foi o pior momento, assim, para minha família, para mim, para meu esposo na época. Foi uma notícia que nos abalou muito emocionalmente. A minha reação foi de choque. Naquele momento foi choque. Meu mundo desabou, tudo caiu. Fiquei deprimida, chorei muito, chorava muito. Passei um tempo assim, uns 2 meses, nessa situação, nesse sentimento. Depois eu comecei a buscar conhecimento, saber o que eu podia fazer para ajudar meu filho. Aí eu corri atrás do acompanhamento, de terapia, arregacei as mangas. Depois que passou esses 2 meses de luto, fui e aí busquei tratamento pro João e aí ajudou muito ele. Bom, a gente tem como definição, como ideia, né? Isso daí já é bem difundido, que o autista ele tem aquele mundinho dele próprio e tudo. E aí a gente como mãe, né? Como que fica para poder se inserir nesse mundo do autista? É muito difícil? Quais as estratégias que você usa para conseguir entrar no mundinho do João, que agora tá com 8 anos, já tá maiorzinho e tudo, mas desde o início, o que você usa como estratégia? Que aí pode até dar um auxílio, né, para outras mães que estejam também passando pela fase inicial do diagnóstico do autismo.
Bom, antes o João era muito mais desligado, não dava atenção a nada. Ele vivia ali, naquele mundo dele, coisas repetitivas, fazendo sempre a mesma coisa o dia todo. Porém, ele ficava ali o tempo todo. Mas com o passar do tempo, fui aprendendo e vendo estratégias para chamá-lo, para interagir comigo e com a Ana, né? Então tinha a Ana, que era um bebê, então fazia brincadeiras com a Ana para ele vir brincar conosco. Era ali história, tudo que eu fazia de brincadeira, de histórias, tudo era pensando em trazê-lo. E até hoje é assim. Tem momentos que ele quer ficar só, não quer ligar para ninguém, ele fica correndo da sala para a cozinha, conversando sozinho. Então ele fica ali, não gosta de ser interrompido, mas às vezes eu chamo a Ana, vamos brincar, vamos fazer uma brincadeira. E aquilo daqui a pouco ele já tá ali com a gente. Quando não chamo, João, vem conosco, vem cá, João, vamos brincar com a mamãe, para um pouco. Ele não gosta de ser interrompido, mas eu procuro fazer isso para ele não fazer só aquilo. Então, assim, é um trabalho, né, de cada dia, que a gente como mãe tem que ficar observando, olhando e trabalhando para eles não ficarem só fazendo aquela mesma coisa, naquele mundo deles, da imaginação, do abstrato, né? Que o João, ele é assim, tudo que ele vê em desenho, em filme, ele acredita que aquilo existe e aí ele só fala daquilo. Ele fala 1 milhão de vezes só sobre aquilo ali, né? Então eu tenho que trabalhar isso nele, dizendo que aquilo só existe lá, que no nosso mundo não existe. Mas até hoje, desde quando eu entrei para esse mundo do autismo, a minha forma de trazer o João para nós era assim, brincadeiras. Fazia brincadeiras, estratégias de brincadeiras com a Ana e trazia ele. E até hoje a Ana convida. João, vou brincar. Quando a Ana começa a brincar que ele não está interessado nela, daqui a pouco ele para, vê a irmã brincando e já começa a interagir com ela. Porque Ana e João, eles interagem muito bem. Ele tem uma interação muito grande com a irmã dele. Com outras crianças, não. Da idade dele, não. Ele gosta de crianças bebês, né? Menor que ele. Da mesma idade dele, só a irmã dele, que ele interage muito bem. Então, ele tem essa dificuldade muito grande hoje. Bom, Núbia, então dentro do mundo do autismo, a seletividade ela é um traço bastante comum. Eu, inclusive, né, tive muitos pacientes, muitas crianças autistas que eu tratava justamente, né, a gente tentava entrar nessa questão da seletividade alimentar deles. E o João é um desses meninos, né, que eu acompanhei. Como é que você, como mãe, consegue entrar nesse mundo e fazer com que o João tenha avanços significativos em relação à seletividade alimentar, né? E eu sei também que isso é um ciclo, né, porque é aquela coisa de que aceita, rejeita, você avança, a gente comemora pra caramba, João tá aceitando algumas coisas. Aí depois vai dar uma regredida. Como é que é? Como é que é esse dia a dia? Como é que é lidar com essa questão da seletividade alimentar? Quais as suas estratégias para que o João ele esteja aceitando melhor determinados alimentos? Eu lembro que quando eu comecei a tratá-lo, ele tinha muita seletividade, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande de chegar em preparações que ele aceitasse. Atualmente, como é que tá isso no João? O que você pode falar assim pra gente sobre isso? Para mim, a seletividade alimentar no João é muito preocupante, porque até 1 ano e 6 meses o João aceitava alimentos, comia normal, né? As comidinhas apropriadas para essa idade. Após isso, o João não aceitou mais, começou a fazer recusa dos alimentos. Então, para mim, foi um pouco desesperador, preocupante, porque uma criança numa fase em crescimento, em desenvolvimento, não comer os nutrientes necessários, né, para o organismo é bem complicado. Então, por mais que eu fizesse todo tipo de comida e alimento, né, nutritivos, funcionais, para ele comer, ele não aceitava nada. Fazia comida separada, não oferecia pratos separados, né? E o João não comia, então foi bem difícil, realmente preocupante. A palavra, né? Para mim foi preocupante e até hoje ainda é preocupante, porque isso não passou, continua. Eu fui testando comidas, alimentos, preparos para ver o que ele aceitava. Uma certa vez eu cozinhei um ovo e ofereci a ele. Ele comeu o ovo, mas só a clara.
Então, assim, um bom tempo, o João ficou aceitando a clara do ovo. Aí depois ele não quis mais a clara do ovo, foi pra gema e depois não quis mais nada. Mas nesse período, acho que foi até uns 4 anos, foi no ovo. Ele ainda tomava mamadeira, porque até 4 anos ele mamou mamadeira, então fazia vitaminada de frutas, né? Então isso já ajudava, mas não era o suficiente para o menino que teve um porte grande. O porte do João sempre foi maior do que para a idade dele. Então para mim era mais preocupante o menino se criar só com ovo e só uma mamadeira, né? Mamada, jantar, nos lanches. Então foi bem difícil para mim essa fase, né, de seletividade alimentar no João. Tratando autistas e lendo, né, vendo na literatura os estudos científicos que falam sobre o espectro autista, né, transtorno do espectro autista e tudo, a gente vê sobre a questão do glúten, da lactose, que restrições podem ser benéficas no desenvolvimento de determinados graus de autismo, porque autismo tem graus, tem classificações. Em relação ao João, assim, você já cortou glúten, cortou lactose, já viu algum avanço em relação às interações dele, até mesmo em relação à seletividade alimentar ou não? Você ainda não fez isso? Você não pensou em fazer isso? Como é que é? Explica pra gente um pouquinho, tá? Em casa, eu tô fazendo uma modificação, já tem mais ou menos 1 ano nesse processo. Modificar os alimentos, a retirada devagar do glúten e do leite, né, da lactose, porque eu não posso tirar 100%, porque o principal alimento dele é o pão e o queijo. Então, pão, glúten e queijo, né, tem a lactose, a caseína. Então, assim, eu não tenho como eu retirar, mas eu diminuí, né? Eu vou diminuindo. Antes, todas as refeições dele, café, lanche, almoço e jantar, era pão e queijo. Então, hoje ele já começou a aceitar outras coisas, tipo um bolo que eu faça, uma torta salgada. Então, assim, mas é tudo um processo, não posso explicar porque demanda tempo, mas o processo de como fazer, né? Mas assim, ele já tem aceitado. E esse ano já tivemos um avanço, né? Nessa parte da alimentação dele. Estamos num processo de ele estar aceitando arroz e frango. Então já diminuiu aí uma refeição, né? Principal, a questão do pão com queijo. A gente aqui em casa eu procuro sim, né, fazer essas adaptações da alimentação dele, as modificações para retirada desse glúten e até mesmo para ele ter uma melhora, né, na digestão, no comportamento, agitação. Eu acho que quando ele consome muito alimento com muito glúten, muita caseína, isso deixa ele muito mais agitado. Então, esse ano eu tenho observado, esse ano que eu diminuí essa quantidade desse consumo desse alimento na vida dele, eu tenho percebido que ele tem estado menos agitado, uma digestão melhor. Então, para mim, isso já foi, né, um avanço. Eu só fico feliz com isso. E eu espero um dia tirar 100%, né? Mas é um processo. Tem que ser devagar, porque no momento ele pode estar aceitando um arroz, um frango, mas amanhã ele pode não aceitar. Então, é um passo de cada vez nesse processo, né, da alimentação com ele. E agora, como mensagem final para as mães de não autistas, o que você dá como recado para que as crianças autistas sejam mais bem aceitas? Por exemplo, você acha que é possível ter essa inclusão, por exemplo, no ambiente da escola? E como facilitar, como melhorar a convivência dos autistas aí nesse nível de inclusão, nesse ambiente? Mas as escolas particulares e públicas, elas precisam investir em profissionais para que a inclusão, né, dê certo. Precisa investir em profissionais especializados
e ter todo um trabalho em equipe, né? Diretores, coordenadores, professores, alunos, para que essa inclusão aconteça. Se não for dessa forma, se não tiver essa unidade, não irá acontecer a inclusão. O meu recado para as mães autistas é que elas nunca desistem de investir o seu tempo no seu filho, investir tempo em estimular o seu filho, investir tempo em aprender o que você pode fazer para ajudar o seu filho em casa. Não fique só com as terapias, não fique só com isso, não, busque mais. Tem as terapias, mas em casa é o tempo todo. É o tempo todo que nós podemos fazer, porque nós, mães, ficamos com nossos filhos na maior parte do tempo, aquelas que não trabalham. Então invista o seu tempo, se dedique a isso e o seu filho vai ter uma evolução e você vai ver, né, o que você vai ganhar no futuro, não é agora, é o futuro, você vai ter esse retorno. Uma mãe que não tem filho autista é que ela ensine o seu filho a respeitar a dificuldade, a limitação de uma criança especial, seja ela a especialidade dela que for. Né? Ensinar a ter empatia, ensinar a ajudar, né? Isso vai ser de um grande ensinamento para essa criança. E essa criança não autista, ela vai se tornar um adulto bem melhor, se tornar um adulto sem preconceito, um adulto que vai respeitar a diferença do outro. Tchau, pessoal, foi um prazer. Obrigada, doutora Luciana. Até mais. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a você, Núbia, por ter participado aqui, ter compartilhado um pouquinho da sua vivência com o autismo. Sei que tem muita coisa para se falar sobre isso, está sendo cada vez mais falado e as crianças autistas estão se inserindo cada vez mais, as terapias estão sendo cada vez melhores, as crianças estão conseguindo se desenvolver bem e isso é porque está se falando mais sobre o assunto. Eu tenho muito carinho pelo João, por você, por isso que eu te convidei, né, por ver que você é uma pessoa que batalha bastante para que ele realmente se insira, ele aceite, ele se alimente melhor, você é preocupado com a nutrição dele, se informa, estuda, e é esse aspecto que eu quero trazer para todas as mães de autistas que estão assistindo a gente aqui hoje, tá? Então, que é possível sim conviver com autista e que fazendo algumas modificações é possível que eles tenham uma qualidade de vida muito boa e consigam se inserir muito bem na sociedade. A gente tem aí uns exemplos, né, de pessoas autistas super bem-sucedidas. Eu não sei se é lenda ou se é verdade, mas que se fala do Bill Gates, também fala muito do Messi, né, do jogador de futebol do Messi, enfim. Então, autismo não significa uma doença, mas é uma dificuldade. É uma dificuldade neurológica, uma questão, um transtorno do espectro autista, e que a gente consegue sim lidar, conviver, e tem terapias, tem pessoas que trabalham com isso, tá bom? Então, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, neurologista, psiquiatra, se for o caso, enfim. Tem uma série de profissionais que trabalham, que lidam com isso e que estão se especializando cada vez mais nesse espectro, tá bom? Então, Núbia, muito obrigada. Espero que tenha sido útil para todo mundo que esteja assistindo a gente. Beijo, até o próximo bate-papo de mãe. Chega.